As edições dos 7 regionais levarão informações e debates às principais cidades do país. Os eventos, com foco no setor de broadcast, mídia e entretenimento, serão grandes oportunidades para se destacar as questões e demandas locais nessas áreas. Teremos as últimas novidades do mercado de produção e distribuição de conteúdo em seminários conduzidos por profissionais renomados do setor. Nosso público terá a chance de conhecer tendências tecnológicas e modelos de negócios. Abriremos a série de eventos dos 7 regionais com a região Sudeste. Fiquem atentos à programação, pois teremos no decorrer do ano edições que cobrirão outras 4 regiões. E passarei a palavra ao representante regional Sudeste e conselheiro 7, Geraldo Melo, que nos dará as boas-vindas. Seja bem-vindo. O encontro 7 Regional Sudeste é o primeiro que abre a série. E hoje nós teremos 3 painéis muito interessantes. O primeiro painel é sobre streaming, moderado pelo engenheiro Luiz Eduardo Girão de Carvalho, superintendente da TV Alterosa e da TV Brasília. O segundo painel, moderado pelo engenheiro Marco Túlio, sobre rádio. O engenheiro Marco Túlio é conselheiro da SET, companheiro de muito tempo da SET. E o terceiro painel é sobre produção, moderado pelo engenheiro Carlos Calvila, diretor de tecnologia do SBT. Geraldo, muito obrigada. Então, dando sequência à nossa programação, vamos falar um pouco de como o consumo dos usuários interferem na definição dos conteúdos e da estratégia das plataformas de streaming. Neste primeiro painel, abordaremos o tema, o consumo do telespectador. Quando é necessário recalcular a rota? Contaremos com a presença de nosso moderador, Luiz Eduardo Leão de Carvalho, que é superintendente da TV Alterosa, SBT, e da TV Brasília, Rede TV. E de seus convidados, Roberto Alves Araújo, CEO do Grupo Jovem Pan, Tereza Pena, diretora de soluções para o negócio dos produtos e serviços digitais Globoplay. Sejam todos bem-vindos. Eu passo a palavra ao nosso moderador. Antes de iniciar o nosso painel, eu gostaria de fazer uma saudação especial ao Geraldo Melo, meu professor. É o lugar como ele será sempre guardado no meu coração. E queria dizer também essa saudação, que se eventos como este existem, né, tão importantes regionalmente, né, é por causa do trabalho de pessoas como ele, né, que são incansáveis, né, na disseminação do conhecimento, e acho que a SET Sudeste faz isso muito bem, assim como os outros eventos da SET. É uma honra muito grande estar aqui para mim estar aqui na moderação desse painel. Para a gente dar sequência aqui, Roberto, então o tema do nosso painel, né, que é streaming, quando é necessário ajustar a rota, eu gostaria que você tivesse um tempo aí, fique bem à vontade, a gente tem um tempo bacana para depois a gente bater um papo, para falar sobre a experiência aí da Jovem Pan e da Panflix, né, também em especial como plataforma de streaming, né, para você poder comentar naquilo que você puder sobre a importância disso dentro do grupo de vocês, como foi, né, tomada essa decisão e o que você quiser passar para a gente aí nesse intuito aí de disseminação do conhecimento. Bom, para falar de Jovem Pan, eu vou voltar mais ou menos para 7 anos atrás, quando nós éramos uma rede de rádios. A Jovem Pan como rádio vai fazer esse ano 80 anos. A gente está em mais de 110 afiliadas, em mais de 2.200 cidades no Brasil, com 2 redes, uma rede de news e uma rede de música e entretenimento. Há 7 anos atrás, a Jovem Pan começou a fazer uma transição para o digital, quando a gente colocou câmeras nos estúdios de rádio. Naquela época, a gente não estava muito preocupado com o formato em si, mais de começar a galgar, porque ali houve uma percepção de que nós não éramos apenas uma rádio, a gente era uma empresa, uma geradora de conteúdo, e esse conteúdo tem que estar em qualquer plataforma, dentro de todas as mudanças de hábito de consumo que já se verificavam naquela época,
se aceleraram e com a pandemia se aceleraram ainda mais. Então, começamos nos estúdios de rádio com câmeras, transmitindo no começo de uma forma até... Naquela época, a qualidade na internet permitia aquele tipo de transmissão, mas fomos investindo e conforme a coisa foi funcionando, fomos aumentando. Houveram mudanças na redação, da forma de fazer conteúdo. Antes, todo o conteúdo era feito áudio first, e aí a gente tinha que começar a fazer algo que faria sentido, não só para áudio, quanto para imagem também, sem nenhum dos dois perder a relevância. E com tudo isso, a palavra relevância era ir para esse novo meio com a mesma relevância que a gente tinha no meio anterior, que é no rádio, onde a gente era praticamente líder de mercado em várias cidades, e quando não era líder, disputava a liderança. Houve uma mudança um pouco da linha editorial do jornalismo do Jovem Pan. Começamos a fazer um jornalismo mais opinativo. Por quê? Porque a gente verificou nas primeiras experiências lá atrás que o Hard News, quando a gente falava no meio digital, não gerava tanto engajamento e tanto compartilhamento. Quando a gente começou a fazer uma coisa mais opinativa, obviamente nunca a opinião da Jovem Pan, e sim a opinião dos comentaristas, com uma liberdade total de opinião, a gente tentava nos programas terem, se possível, opiniões diametralmente opostas, para no final a audiência ter a opinião dela. Com isso, esses vídeos no início tinham praticamente 180% mais engajamento e quase 200% mais compartilhamento do que um vídeo normal de hard news. A coisa foi crescendo. Hoje em dia, a gente tem 48 canais no YouTube. A gente tem uma audiência mensal, alguma coisa próxima de 380 milhões de views, alcançando 34 milhões e meio de usuários únicos nos últimos 30 dias. Quando você pega que o YouTube tem praticamente 110, 112 milhões de usuários únicos mensais, dá para dizer que 30% das pessoas que passam pelo YouTube por mês assistem algum conteúdo da Jovem Pan, com audiência praticamente 70% entre 18 a 45 anos. Então, é uma audiência muito importante. A gente hoje tem até mais relevância do que a gente tem no nosso meio original, onde a gente continua, obviamente o rádio não vai acabar, a gente continua investindo em rádio e crescendo. Há um tempo atrás, a gente lançou uma OTT, que é o Panflix. O Panflix nada mais é, a princípio, um aglutinador de conteúdo, onde o usuário, ao invés de todos os canais dispersos no YouTube, tem uma experiência única de tudo ali, com todo o controle de dados, tudo para a pessoa conseguir ver coisas que mais interessam a ela. Hoje o Panflix tem alguma coisa próxima de 1.200.000 downloads e 1 milhão de usuários mensais cadastrados. E agora, em outubro do ano passado, dia 27 de outubro, a Jovem Pan deu um novo passo. Ela foi lançou um canal linear de notícias 24 horas. O lançamento foi 27 de outubro. Estamos praticamente na base instalada inteira de cabo do Brasil. Que as pessoas até falam, nossa, mas vocês têm uma posição tão grande no digital, por que vocês foram para o canal a cabo? E a gente busca investir em todos os meios, e a ida para o canal a cabo e outras possibilidades do futuro é um pouco... A Jovem Pan pagava no aspecto comercial um pouco do sucesso de 80 anos no rádio. É uma coisa que o Tutinha brinca muito, ele tinha gravado na testa rádio. Então, ir por um canal, lançar um canal linear, que ainda a gente até brinca, que a gente está em fase beta, a gente está mexendo no conteúdo, a gente já está tendo algum sucesso, mas está longe do que a gente pretende chegar ainda. Mas para o mercado publicitário, apenas com o lançamento do canal linear, que realmente entenderam que a Jovem Pan é um grupo de mídia que o nosso conteúdo está em qualquer tipo de plataforma. Então, basicamente é isso. Onde a gente está hoje? A gente está bem colocado em todas essas plataformas, a gente está vendo outras possibilidades. O jornalismo, quando você pega lá 7 anos atrás, que a gente já olhava e entendia que a gente era um produtor de conteúdo e não um transmissor de rádio, a gente não era uma plataforma, e sim, nosso conteúdo deveria estar em qualquer plataforma. Se daqui a
5 anos der para transmitir conteúdo por telepatia, nós vamos estar transmitindo por telepatia. A pandemia, aí um pouco quando a gente faz painéis assim para conversar, a gente costuma comentar como a pandemia acelerou tudo que se colocava em alguns anos, em 2 anos. Você pega o jornalismo na pandemia, de 2019 para 2020, em consumo de vídeo digital de jornalismo, cresceu 48%. E se você olha 2021, ficou nesse patamar, e 2022, esse ano a gente apresenta um novo crescimento. O mundo também tem ajudado, né? Não só na época com pandemia, eventos nos Estados Unidos, eleição americana, Black Matters, agora guerra, agora eleição. Então, o jornalismo está muito quente e as pessoas estavam em casa e aceleraram o consumo de a pessoa fugir um pouco da linearidade e assistir o que ela quiser, quando ela quiser. Então, por isso que aí ficou mais importante ainda o jornalismo opinativo, né? Porque o Hard News, você acorda de manhã, no seu celular, você já recebe tudo o que está acontecendo e rapidamente você consegue ter uma noção das principais notícias. Ou quando você coloca várias opiniões sobre a contextualização dessas notícias, a coisa não fica tão quente e você tem um hábito de consumo, uma cauda de alguns dias, que a pessoa quer se informar e entender aquela notícia, não apenas receber a notícia. A Jovem Pan está investindo em novos estúdios, em novas formas de distribuição, trabalhando muito agora com dados, entender quem são essas audiências, qual o hábito de consumo, que parte do dia. Hoje, a nossa TT, o modelo de negócio delas é anúncio, a gente não cobra assinatura. São 2 modelos, né? Os 2 modelos são válidos e a penetração no mercado brasileiro dos 2 modelos é muito grande comparado com a média mundial. E não quer dizer que a Jovem Pan no Panflix, no futuro, não possa também lançar alguma coisa sobre assinatura. Mas a gente acredita que por enquanto, esse modelo tem dado certo para a gente. E não há certo ou errado. A Jovem Pan ela tem a possibilidade de, como ela está muito... É um novo entrante nesse mercado. Estamos falando de 7 anos para cá. O legado dela, a gente já conseguiu fazer investimentos e coisas mais próximas em nuvem, em IP e uma série de coisas que os players maiores disso, que ainda não tem anos e anos de legado de equipamentos, a transição é mais... eu não digo mais demorada, porque é uma questão de investimento, mas é mais passo a passo, conforme vai havendo a obsolescência das formas que estão sendo feitas. Eu observava realmente, assim, eu como um ouvinte, um telespectador, um usuário de informação da Jovem Pan, fã do Pânico, o programa Pânico, que eu acho que foi eu imagino que tenha sido um dos carros-chefes aí de vocês na puxada desse aprendizado aí. Realmente eu não sabia mais identificar o que a Jovem Pan era, né? Assim, é uma rádio, são uma televisão, o que eles são, né? Então eu acho que você, de alguma forma, descreveu isso aqui, né? Vocês começaram a se entender como um gerador de conteúdo. Mas eu não sei se você pode dizê-lo, mas se puder seria interessante. A opção de vocês pelo streaming foi mais uma oportunidade de alcance, né? Vocês perceberam aí pelo número de usuários únicos, essas coisas todas, que vocês estavam tendo uma penetração muito grande. E o brand Panflix, ele veio como um negócio ou ele ainda é embrionário? Como que assim, o Panflix pretende se estabelecer como uma plataforma de streaming nos modos que a gente vê de HBO Max, de Netflix, até a própria Globopay, que parece, no meu entender, tem uma estratégia muito bem definida. A Jovem Pan vai adotar a Panflix como uma estratégia de realmente uma plataforma, não estou dizendo que não é, tá? Mas assim, vai ter uma estratégia muito específica e para mim assim, é um pouco desconhecida ainda, eu não consigo perceber isso assim, principalmente na questão de publicidade, que o modelo de negócio das plataformas de streaming hoje, né, ainda é mais voltada para assinatura, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A Jovem Pan tem uma cultura quase que de startup. A gente experimenta as coisas e
não tem medo de experimentar, a gente prefere fazer rápido, errar fazendo, até em conteúdo, e corrigir o conteúdo. E a melhor, obviamente que a gente utiliza pesquisas, tudo, mas a melhor pesquisa é a medição de audiência, principalmente nos meios digitais, é muito fácil fazer isso. Então, lá atrás, a opção pelo YouTube o YouTube distribuía bem, a gente não ia ter, era uma experiência, que a gente acreditava, mas era uma experiência, a gente ia fazer muitas experimentações lá, o custo de infraestrutura é baixíssimo, a forma de distribuição era rapidamente, a gente conseguia uma grande capilaridade, e o modelo de negócio, obviamente, está muito aquém do que é necessário, mas foi crescendo hoje a gente é partner sales do YouTube, a gente pode vender nos conteúdos, existem várias formas de comercialização diferentes, mas naquela época se encaixava bem, e se encaixa ainda como uma distribuição. Certamente, numa plataforma própria, apenas, eu não conseguiria alcançar por mês 34, 35 milhões de usuários únicos. E desses usuários únicos, você pega lá, alguns programas nossos têm 40% que assistem Smart TV. E Smart TV até poderia dizer, posso quebrar em 3, como o Ibope, uma família que está assistindo. Então, poderia até extrapolar esse número. Vamos ficar nos 34,5. Quando a gente fala de Panflix, a gente, como eu falei, a gente tem 48 canais distribuídos. As pessoas, às vezes, assistiam no YouTube Pânico, mas não assistiam JP News, não assistiam Pingo nos Is, não assistiam 3 em 1, não assistiam Morning Show, o esporte da Jovem Pan, que é fortíssimo. Então, nasce essa OTT, que é uma plataforma, a gente está investindo nessa plataforma para futuro, inclusive, tanto que a gente já tem 1 milhão de usuários, aglutinando todo esse conteúdo, mudando a experiência, tendo a experiência do todo que é da Jovem Pan. Está nessa plataforma o nosso canal linear, que é esse que a gente lançou agora, dia 27 de outubro, mas alguns momentos, tem muito conteúdo da Jovem Pan, grande parte dele que não está nesse canal. Desses 40 e poucos canais, basicamente 5 ou 6 canais fazem parte do 90% do conteúdo desse canal. Alguns momentos do dia, por exemplo, lá pelas 11h30 da manhã, 11 da manhã, no Panflix a gente tem 4 sinais ao vivo abertos. O do canal e outros conteúdos que estão indo só para plataformas digitais. Então, sim, existe uma estratégia que está sendo montada, como eu falei até, no futuro a gente pensa, inclusive, ter conteúdos fechados, obviamente, o grosso do nosso conteúdo é aberto, a gente quer ter mais, o início a gente investiu muito em jornalismo, e a gente preferia ter relevância com alcance muito grande do que num modelo por assinatura, que a gente, obviamente, teria até uma lucratividade maior, quem sabe, mas uma relevância e um alcance menor do que a gente estava desejando. Agora, quando a gente começa a investir em novos estúdios e começar a pensar em coisas mais para entretenimento, para esporte, para outras coisas, começa a fazer sentido novos modelos de negócios para essa plataforma e novas formas de conteúdo, que de hoje a 2, 3 anos, a gente tem uma série de investimentos e lançamentos que a gente deve fazer. Então, sim, existe o Panflix é uma plataforma OTT do Grupo Jovem Pan, onde tem conteúdos nossos e alguns conteúdos de terceiros também. Nessa questão da infra do Panflix, né? É porque o YouTube já é uma plataforma pronta já de infra, né? Que funciona, não vou dizer magicamente bem, né? Mas claro que é muito investimento e assim realmente é uma plataforma que tem muito pouca falha, né? Na questão de distribuição. E a questão de distribuição é uma questão importante aí, tem que ver vários CDNs. A infra que a Panflix adota é própria ou ela é de parceiros, alguma coisa assim? Você pode dizer isso? Própria, então. O que acontece? Que é um problema que o YouTube já endereçou, ele sabe que tem. O YouTube, desde 2018, com a criação do Google News on YouTube, quando lá a Jovem Pan, inclusive nesse evento em Nova York, o YouTube foi lançado, o Google News dentro do YouTube, foram 3 cases usados lá, um case Jovem Pan, um case da India Today e outro case da Vox, que eram 3 backgrounds completamente diferentes para a imprensa americana no lançamento disso, que era a intenção do YouTube atrair os grupos de notícias, os grupos de mídia como um todo, porque o YouTube queria um conteúdo mais brand safe, além de todos os YouTubers, os criadores de conteúdo, também algum outro conteúdo até para atender o mercado anunciante.
Mas é um problema quando você fala em grupos de mídia que você tem uma série de conteúdos ao vivo, com breaks e com tudo, o YouTube não consegue. Imagina o Jornal da Manhã, é um jornal de 5 horas, com breaks, mais ou menos 12 minutos de break por hora. E eu no YouTube eu não posso colocar esses breaks e tem que pôr outra coisa. Você imagina o YouTube com transmissões esportivas nos Estados Unidos. Estão sendo feitos testes há 2 anos de como fazer essa ferramenta, de você conseguir colocar AdSense nos blocos comerciais, nas janelas comerciais. Não dá para o cara transmitir uma partida de beisebol de 3 horas com um anúncio no início. Ela tem que ter, e você não pode pôr um anúncio que interrompa o conteúdo. Então, o YouTube tem trabalhado nisso, de como inserir anúncios nesses breaks. Na hora que você aperte o botão, entre só no break. Não fique uma coisa, se é ao vivo, eu não posso, como numa experiência normal de um vídeo on demand no YouTube, que o conteúdo para, você assiste o anúncio e o conteúdo volta, não funcionaria. Então, isso é uma demanda técnica dos grupos ao YouTube que eles estão fazendo aí testes e não conseguiram solucionar esse problema ainda. Então, quando eu falo isso, quando a gente lança nosso canal ao vivo, os nossos ao vivos dentro do Panflix são com uma infraestrutura própria, um CDN próprio, e a parte on-demand ainda é a infraestrutura do YouTube. Então, o Panflix é formado no back dele com 2 infraestruturas diferentes. Uma para atender ao vivo, onde a gente consegue... não dá para ter aqueles breaks e eu ficar só colocando boletim, eu tenho que colocar alguma coisa, senão eu teria que criar praticamente um tipo de conteúdo totalmente diferente. Então, a gente optou no Panflix, ao vivo, uma infraestrutura própria, on demand, que aí entrega muito bem, e o YouTube. Tá bom. Acho que a Tereza está pronta aqui. Vamos chamar a Tereza? Oi, Tereza. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aí. Bem, obrigada. Estamos Tivemos ouvindo. algum problema aí. Nós já adiantamos aqui um pouco a conversa com o Roberto. Claro. Mas como a gente tem uma agenda para seguir, eu gostaria que você se apresentasse aí e desse início à sua fala aí. Tá ótimo, perfeito. Meu nome é Tereza Pena, eu sou diretora de soluções para negócio do Globoplay, né, e de todos os produtos de assinatura do Grupo Globo. Né? Então, aqui eu sou responsável por toda a jornada de D2C, né? Para quem não sabe, que D2C é direto ao consumidor, né? Toda assinatura direta ao consumidor. Então, só trazendo aqui um panorama para vocês, até 2014, mais ou menos, o core business da Globo era B2B, né? Então, a gente falava muito em publicidade e assinatura via operadora. Não existia uma relação direta com o cliente final, né? Apenas via conteúdo, né? A gente sempre fala que a gente tem uma enorme audiência, né, de 100 milhões de que a gente desconhecia essa audiência de forma personalizada. A gente viu uma grande transformação na indústria, né? Uma grande transformação no consumidor, eu sempre falo isso, né? No comportamento do consumidor. E o primeiro passo para aproximação com essa audiência foi ali em 2015, 2016, eu estava na Globo, com a criação do Globoplay. Né? Então, ele nasce multi-device, mobile web, ele nasce com Big Data para recomendação de conteúdo, e o catálogo dele, não sei se vocês se lembram, primeiramente era só ketchup da TV Globo, né? Para ser consumido aonde quiser, né? Que essa foi a grande mudança do consumidor, né? E aí, ainda nessa linha do tempo, em 2017, 2019, a gente teve um foco muito grande em robustecer a máquina de vendas de D2C, a qual eu sou responsável, né? A gente teve uma grande virada tecnológica, a gente sabia que a gente não ia conseguir entrar no mercado de streaming com assinatura sem essa virada tecnológica. Então, a gente saiu de uma solução in-house para um novo CRM de mercado, a Salesforce. O billing também, né? A gente sai de a plataforma de vendas, não é o billing, a gente sai de uma solução in-house e vai para a Oracle. Né? A gente também teve, nesse período, um grande aumento no catálogo de serviços, né? Então, a gente passou a vender Premiere, Telecine, Combate, nessa nova estrutura direta ao consumidor, que antes eram vendidos só via operadora. Né? A gente também traz um grande investimento em conteúdo, então o Globoplay passa a ter um novo catálogo,
né, de estúdios nacionais e internacionais. Foi naquela época que a gente lançou o The Good Doctor, não sei se você se lembra. E também um aumento na capilaridade de vendas, né? A gente começa a ter novos canais de vendas via terceiros, Google, Apple, Vivo, Claro. E em 2020 em diante, a gente foca no desenvolvimento do Globoplay enquanto all-in-one, né? Enquanto um hub de entretenimento, né? A gente também fixa a cultura user-centric, né? Que é o consumidor no foco do negócio, né? E tudo isso acontecendo dentro de um modelo Media Tech Way, né? O que é esse modelo de Media Tech Way? Um modelo em que tecnologia e negócios caminham juntos. Enfim, essa foi a entrada, né? E como eu falei, o nosso foco hoje, né, é focar o Globoplay enquanto um hub de entretenimento, né? Então a gente fez um primeiro grande passo ano passado, que foi a ampliação do catálogo de serviço com os canais ao vivo, né? Então a gente trouxe para o produto a venda do Combate, do Premiere, do Telecine dentro do Globoplay. Né? Depois, o segundo grande movimento, seguindo essa estratégia de tornar o Globoplay um hub de entretenimento, foi a parceria com a Disney. Né? Não sei se você acompanhou, enfim, a gente lançou ano passado também a oferta do combo Globoplay Disney. A gente foi o único player de streaming que combou com a Disney, né? Foi o primeiro movimento de uma parceria externa, né, com um grande player. Hoje a gente já tem Discovery, enfim, já tem vários outros. E aí, com todos esses pontos que eu coloquei, né, o Globoplay ele passa a ter 3 grandes variáveis, né? Essas variáveis, eu digo que elas se combinam e viram um enorme leque para o usuário. Então, a gente passa a ter um catálogo extremamente versátil, com diversas formas de empacotamento, né? E diversas periodicidades de pagamento. Então, eu tenho hoje mensal, anual, bianual, eu tenho season, eu tenho tudo isso, né? E dentro de toda essa complexidade, né, numa visão user-centric que eu falei, e dado esse leque de opções, eu tenho que entender, né, dentro de toda essa complexidade, qual seria a melhor oferta para você, para o meu usuário de D2C. Né? Como é que eu vou saber, né, o melhor produto para a melhor pessoa? Né? Isso é muito, dentro do ambiente de D2C, isso é muito complexo, né? Então, eu tenho dentro da Globo, eu tenho uma série internacional, eu tenho Roberto Carlos, eu tenho Big Brother, e tem gente que odeia Big Brother, tem gente que ama Roberto Carlos, então, como é que a gente vai fazer, né? Conseguir ter uma comunicação one-to-one? Então, a gente materializa essa estratégia através de tecnologia, tá? Então, a gente tinha, né, porque a gente já evoluiu, muito bem implementado a recomendação de conteúdo, e a gente partiu para a competência de recomendação de vendas, né, que foi essa competência que a gente conseguiu construir até aqui. Né? Então, a gente entendeu os dados do cliente, histórico de compra, consumo, poder aquisitivo, tipo de tela, e através de algoritmo, a gente transpôs isso para a propensão à compra, né? Que a gente chama que é o formato NBO, Next Best Offer. Enfim, então esse foi outra grande competência. Então, acho que é isso, né? Enfim, além disso, o principal desafio dessa unidade de D2C é trazer o consumidor para o centro do negócio, ou seja, fazer com que ele tenha voz nos nossos investimentos. A gente tem hoje uma esteira de desenvolvimento, né? E ele que, eu sempre falo, eu gosto de falar que o consumidor é ele que vai drivar o que eu vou investir. Né? Se tivesse um organogramazinho, ele seria aquela pessoa central ali, sabe? O chefe de todos, para estar drivando os nossos investimentos. Então, tudo que eu faço é com o consumidor no foco e depois mensurando esse resultado, né? E caminhando junto com o time de tecnologia. Aí tem alguns pontos aqui que eu vou fazer a pergunta, eu gostaria que os dois respondessem. Deve ter havido algum key point aí dentro das organizações de vocês, né? O Roberto, de certa forma, já falou isso, mas se quiser também falar de uma maneira mais específica aqui, e vocês dois poderem trocar aí, né,
as impressões de vocês. Então, a gente, na nossa conversa aqui com o Roberto, para mim, o meu entendimento foi esse, a questão na Jovem Pan foi uma evolução natural, né, de experimentação, né, de fazer uma experiência e jogar para que ver como é que a audiência responderia, como é que poderia aumentar o alcance. E a Panflix está se estruturando, já é uma plataforma hoje de OTT, né? Mas qual que foi dentro da organização o momento dessa virada, né? E também relacionar isso com a questão o Roberto também já disse isso, a pandemia trouxe um pouco mais de velocidade a esse hábito, né? Você falou aí, né, Tereza, sobre a questão de entender cada vez mais o consumidor, né? Da organização falar diretamente, tentar aproximar diretamente o consumidor. Essa resposta deve ter vindo, né? Mas a pandemia trouxe também uma mudança de hábito, né? Estamos aqui fazendo um seminário dentre vários, né, outros, mas esse é o primeiro CET Sudeste que eu acho que é online. Depois o Geraldo me corrija, eu puxo a minha orelha aí. No nosso caso, o que fez, não foi a gente que quis mudar, né? O que aconteceu? A Globo acompanhou o mercado. A mudança ela veio oriunda de uma mudança no comportamento do consumidor, né? Então, a gente acompanhou a mudança no consumo de vídeo do consumidor. Foi simples assim, tá? Então, a gente viu ali o consumidor querendo assistir vídeo não mais de forma tão linear, ele gostaria de assistir a hora que ele quisesse, em qualquer lugar, né? Então, a gente acompanhou essa transformação da indústria de mídia, que é oriunda de uma transformação do hábito do consumidor. Então, a gente colocou ali o cliente, o consumidor como centro. Então, por isso que a gente foi para o streaming. Tá? Isso foi uma mudança no hábito do consumidor. A pandemia, no caso do streaming, eu não acho que houve a mudança de hábito. Eu acho que acelerou. A mudança do hábito aconteceu antes e a pandemia, eu que sou responsável por toda a jornada de vendas de B2C, o meu ponteiro disparou. Né? Não só eu, como todos os players de streaming. Né? A gente viu isso em números. Né? O que aconteceu foi que as pessoas ficaram impedidas de sair, começaram a consumir mais e mais streaming. Então, ela acelerou esse processo, tá? Tá, só vou continuar com você aqui, Tereza. Mas a gente já está praticamente numa época que a pandemia, os efeitos da pandemia nos hábitos das pessoas, né, de se locomover, de poder sair, né, ela já se abrandou, né, a gente não pode dizer, né, que a gente já não vive mais num mundo sem pandemia, infelizmente isso ainda é uma realidade da gente, mas com certeza os efeitos, né, de quando começou o lockdown. Mas esse hábito persistiu, por isso que eu falo da mudança do hábito, né? Assim, ela acelerou, mas às vezes hábitos vêm e a gente já existe uma mudança comportamental, né? As pessoas estão na rua, já aqui em Belo Horizonte, a gente já vê congestionamento novamente, coisa que durante a pandemia a gente viu, mas esse hábito de procurar permaneceu da mesma forma acelerada, com mais volume. Não? Caiu? Não, caiu. Caiu, claro, né? Caiu. O que acontece é o tempo. Você prefere a praia ou ficar o dia inteiro em casa assistindo streaming? É a praia, óbvio. Então, eu não posso. Não, eu estou dando aqui um exemplo. Claro. Né? O que acontece a mudança aconteceu anterior à pandemia. Na pandemia, é claro que eu peguei alguns clientes, né, que entraram ali por conta da pandemia, mas que também agora estão saindo, sai de um, vai para outro. O streaming ele é muito nervoso, né? Ele não tem essa fidelidade que existe com a Pay TV, por exemplo, né? O streaming eu sempre falo, o conteúdo é rei. Né? Você tá aqui, daqui a pouco você vai ver Game of Thrones na HBO, daqui a pouco você vai ver outra série no Netflix, então ele é muito mais nervoso, né? Então você não fica muito fiel ao streaming, entende? Então o que eu falo a pandemia, eu acho que ela trouxe muito mais em termos de mudança radical para a indústria de payments, especificamente, do que para a indústria de streaming. A indústria de streaming ela acelerou. A indústria de payments, a gente vê aqui pessoas que não eram bancarizadas e que, de
fato se tornaram bancarizadas, que isso foi uma mudança comportamental no Brasil, que a gente tinha 30% de pessoas não bancarizadas e precisaram ser por conta do auxílio emergencial. Então, eu acho que a indústria de payments ela mexeu até mais do que a indústria de streaming. A indústria de streaming acelerou, né? Agora, eu peguei pessoas, a gente teve clientes que entraram no streaming, sim, mas também estou perdendo agora, porque a vida está voltando ao normal, entende? Mas não foi não foi a pandemia que gerou o streaming, ela acelerou. Você quer complementar, Roberto, a respeito disso? Quer dizer alguma coisa? Não, sim, porque o que a Teresa falou é perfeito. No caso da Jovem Pan, eu acho que na hora que você está no vídeo, você voltar para o hábito de consumo, é perfeita a mudança e eu concordo com ela. Todo mundo já dava para enxergar para onde é que estava indo o consumo, a pandemia acelerou esse consumo. No caso da Jovem Pan, tem uma decisão anterior, que é, há 7 anos atrás, entrar em vídeo, né? Tanto que, quando a gente estava entrando, o pessoal vinha com propostas técnicas e tal, era sempre segunda tela. Eu falava, peraí, meu filho, a segunda tela é para quem já está na televisão. O que você chama de segunda tela é a minha primeira tela. Né? Porque naquela época o digital era a segunda tela. Para a gente sempre tratou como a primeira tela. Agora que a gente está indo para Canal a Cabo virou a nossa segunda tela, mas tudo bem. Mas, daquela que eu já falei antes, a decisão da Jovem Pan de entrar no vídeo, entrar em conteúdo, em qualquer que fosse o conteúdo, em qualquer plataforma, depois cai exatamente no que a Teresa falou, que no caso, como são modelos de negócios diferentes, o Globoplay é maravilhoso e tal, e por assinatura, existe essa volatilidade de pagamento, número de plataformas que estão no mercado, escolha de os combos, tudo isso. No nosso caso, por ser uma plataforma aberta e de jornalismo, e o jornalismo anda muito quente e parece que só esquenta tudo que acontece no Brasil e no mundo, e a gente não nota a queda desse hábito de consumo, porque quanto as situações, seja nacional ou internacional, ficam mais periclitantes e mais confusas, mais as pessoas têm ideia não só de se informar, e se informar com opiniões distintas para tentar entender onde está, para onde vai. Então, eu acho que a gente também acaba colhendo um pouco dessa audiência do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Por 90% do nosso conteúdo ser jornalismo. No caso da Globoplay, é um pedaço até pequeno do consumo deles, porque eles têm uma variedade gigantesca de conteúdos para todo tipo de público. Então, tirando isso, eu acho que a exposição da Teresa foi perfeita. É aí mesmo, né? Não houve mudança. Houve mudança de consumo no quesito da aceleração, entrou mais gente que antes acreditava-se que fosse demorar mais tempo. Eu acho que essas pessoas não vão sair. Elas vão, se elas assistiam 1 hora por dia de vídeo, por causa da pandemia, que ela estava em casa sem fazer nada, hoje em dia ela vai assistir 15, 20 minutos, mas ela vai continuar assistindo uma coisa que antes ela não assistia. Então, a captação dessas pessoas que antes estavam numa TV linear e quando muito no cabo, elas vieram para ficar. E esse hábito de consumo, seja no consumo pago, seja no consumo por anúncios, que muda conforme o conteúdo, conforme o momento quando se fala de jornalismo. É mais ou menos, acho que é a minha visão. Ok. A gente já está avançando aqui no tempo. Eu vou abrir espaço aqui, eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou fazê-los, tá? A primeira pergunta aqui acho que é voltada para o Roberto. É o Lucílio Barcelos. Como o mundo dos streams, com o mundo dos streams, qual é a prospecção para as rádios FM em 5 anos? Ele está fazendo aqui, tentando fazer uma predição aqui, Roberto. Você podia responder para a gente? Olha, as rádios FM, a gente acredita no rádio, o rádio continua crescendo, o rádio não está diminuindo. A nossa audiência cresce no rádio, a gente cresce em número de afiliadas. A FM, quando a gente fala FM, aí que não a pergunta, agora está tendo a migração, inclusive, das AMs para as FMs. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem um dial FM, um AM. Esse ano ainda a gente vai ter 2 dials na FM, uma vai ficar mais voltada para notícias e outra mais musical e entretenimento. O que pode mudar um pouco no decorrer dos anos é um pouco do conteúdo das rádios mais voltadas para musical e para entretenimento. Você vai continuar tocando música e tal, mas vai ter mais produtos de entretenimento voltados para o público. Agora, enquanto a gente tiver cidades com trânsitos gigantescos e o hábito de consumo de rádio cresce. Então, a pessoa está trancada no carro
2, 3 horas de manhã, 2, 3 horas da tarde, na hora do almoço, tudo, você pega assim, os picos de consumo de rádio que existem, são enormes. Então, a gente investe no rádio, não é porque a gente está investindo muito em vídeo hoje em dia, digital, ou pay TV, ou quem sabe até outra forma, a gente continua investindo igualmente no rádio. Aí tem alguns pontos aqui que eu vou fazer a pergunta, eu gostaria que os dois respondessem. Deve ter havido algum key point aí dentro das organizações de vocês, né? O Roberto, de certa forma, já falou isso, mas se quiser também falar de uma maneira mais específica aqui, e vocês dois poderem trocar aí, né, as impressões de vocês. Então, a gente, na nossa conversa aqui com o Roberto, para mim, o meu entendimento foi esse, a questão na Jovem Pan foi uma evolução natural, né, de experimentação, né, de fazer uma experiência e jogar para que ver como é que a audiência responderia, como é que poderia aumentar o alcance. E a Panflix está se estruturando, já é uma plataforma hoje de OTT, né? Mas qual que foi dentro da organização o momento dessa virada, né? E também relacionar isso com a questão o Roberto também já disse isso, a pandemia trouxe um pouco mais de velocidade a esse hábito, né? Você falou aí, né, Tereza, sobre a questão de entender cada vez mais o consumidor, né? Da organização falar diretamente, tentar aproximar diretamente o consumidor. Essa resposta deve ter vindo, né? Mas a pandemia trouxe também uma mudança de hábito, né? Estamos aqui fazendo um seminário dentre vários, né, outros, mas esse é o primeiro CET Sudeste que eu acho que é online. Depois o Geraldo me corrija, eu puxo a minha orelha aí. No nosso caso, o que fez, não foi a gente que quis mudar, né? O que aconteceu? A Globo acompanhou o mercado. A mudança ela veio oriunda de uma mudança no comportamento do consumidor, né? Então, a gente acompanhou a mudança no consumo de vídeo do consumidor. Foi simples assim, tá? Então, a gente viu ali o consumidor querendo assistir vídeo não mais de forma tão linear, ele gostaria de assistir a hora que ele quisesse, em qualquer lugar, né? Então, a gente acompanhou essa transformação da indústria de mídia, que é oriunda de uma transformação do hábito do consumidor. Então, a gente colocou ali o cliente, o consumidor como centro. Então, por isso que a gente foi para o streaming, tá? Isso foi uma mudança no hábito do consumidor. A pandemia, no caso do streaming, eu não acho que houve a mudança de hábito. Eu acho que acelerou. A mudança do hábito aconteceu antes e a pandemia, eu que sou responsável por toda a jornada de vendas de B2C, o meu ponteiro disparou, né? Não só eu, como todos os players de streaming, né? A gente viu isso em números, né? O que aconteceu foi que as pessoas ficaram impedidas de sair, começaram a consumir mais e mais streaming. Então, ela acelerou esse processo, tá? Tá, só vou continuar com você aqui, Tereza. Mas a gente já está praticamente numa época que a pandemia, os efeitos da pandemia nos hábitos das pessoas, né, de se locomover, de poder sair, né, ela já se abrandou, né, a gente não pode dizer, né, que a gente já não vive mais num mundo sem pandemia, infelizmente isso ainda é uma realidade da gente, mas com certeza os efeitos, né, de quando começou o lockdown. Mas esse hábito persistiu, por isso que eu falo da mudança do hábito, né, assim, ela acelerou, mas às vezes hábitos vêm e a gente já existe uma mudança comportamental, né? As pessoas estão na rua, já aqui em Belo Horizonte, a gente já vê congestionamento novamente, coisa que durante a pandemia a gente viu, mas esse hábito de procurar permaneceu da mesma forma acelerada, com mais volume. Não? Caiu? Não, caiu. Caiu, claro, né? Caiu. O que acontece é o tempo. Você prefere a praia ou ficar o dia inteiro em casa assistindo streaming? A praia, óbvio. Então, eu não posso. Não, eu estou dando aqui um exemplo. Claro. Né? O que acontece a mudança aconteceu anterior à pandemia. Na pandemia, é claro que eu peguei alguns clientes, né, que entraram ali por conta da pandemia, mas que também agora estão saindo, estão
sai de um, vai para outro. O streaming ele é muito nervoso, né? Ele não tem essa fidelidade que existe com a Pay TV, por exemplo, né? O streaming, eu sempre falo, o conteúdo é rei. Né? Você tá aqui, daqui a pouco você vai ver Game of Thrones na HBO, daqui a pouco você vai ver outra série no Netflix, então ele é muito mais nervoso, né? Então você não fica muito fiel ao streaming, entende? Então o que eu falo a pandemia, eu acho que ela trouxe muito mais em termos de mudança radical para a indústria de payments, especificamente, do que para a indústria de streaming. A indústria de streaming ela acelerou. A indústria de payments, a gente vê aqui pessoas que não eram bancarizadas e que de fato se tornaram bancarizadas, que isso foi uma mudança comportamental no Brasil, que a gente tinha 30% de pessoas não bancarizadas e precisaram ser por conta do auxílio emergencial. Então, eu acho que a indústria de payments ela mexeu até mais do que a indústria de streaming. A indústria de streaming acelerou. Né? Agora, eu peguei pessoas, a gente teve clientes que entraram no streaming, sim, mas também estou perdendo agora, porque a vida está voltando ao normal, entende? Mas não foi a pandemia que gerou o streaming, ela acelerou. Você quer complementar, Roberto, a respeito disso? Quer dizer alguma coisa? Não, sim, porque o que a Teresa falou é perfeito. No caso da Jovem Pan, eu acho que na hora que você tá no vídeo, você voltar para o hábito de consumo, é perfeita a mudança e eu concordo com ela. Todo mundo já dava para enxergar para onde é que estava indo o consumo, a pandemia acelerou esse consumo. No caso da Jovem Pan, tem uma decisão anterior, que é, há 7 anos atrás, entrar em vídeo, né? Tanto que, quando a gente estava entrando, o pessoal vinha com propostas técnicas e tal, era sempre segunda tela. Eu falava, peraí, meu filho, a segunda tela é para quem já está na televisão. O que você chama de segunda tela, é a minha primeira tela. Porque naquela época o digital era a segunda tela. Para a gente sempre tratou como a primeira tela. Agora que a gente está indo para canal a cabo virou a nossa segunda tela, mas tudo bem. Mas, daquela que eu já falei antes, a decisão da Jovem Pan de entrar no vídeo, entrar em conteúdo, em qualquer que fosse o conteúdo, em qualquer plataforma, depois cai exatamente no que a Teresa falou, que no caso, como são modelos de negócios diferentes, o Globoplay é maravilhoso e tal, e por assinatura, existe essa volatilidade de pagamento, número de plataformas que estão no mercado, escolha de os combos, tudo isso. No nosso caso, por ser uma plataforma aberta e de jornalismo, e o jornalismo anda muito quente e parece que só esquenta tudo que acontece no Brasil e no mundo, e a gente não nota a queda desse hábito de consumo, porque quanto as situações, seja nacional ou internacional, ficam mais periclitantes e mais confusas, mais as pessoas têm ideia não só de se informar, e se informar com opiniões distintas para tentar entender onde está, para onde vai. Então, eu acho que a gente também acaba colhendo um pouco dessa audiência do que está acontecendo no Brasil e no mundo. 90% do nosso conteúdo ser jornalismo. No caso da Globoplay, é um pedaço até pequeno do consumo deles, porque eles têm uma variedade gigantesca de conteúdos para todo tipo de público. Então, tirando isso, eu acho que a exposição da Teresa foi perfeita. É aí mesmo, né? Não houve mudança. Houve mudança de consumo no quesito dessa aceleração, entrou mais gente que antes acreditava-se que fosse demorar mais tempo. Eu acho que essas pessoas não vão sair. Elas vão, se elas assistiam 1 hora por dia de vídeo, por causa da pandemia, que ela estava em casa sem fazer nada, hoje em dia ela vai assistir 15, 20 minutos, mas ela vai continuar assistindo uma coisa que antes ela não assistia. Então, a captação dessas pessoas que antes estavam numa TV linear e quando muito no cabo, elas vieram para ficar. E esse hábito de consumo, seja no consumo pago, seja no consumo por anúncios, que muda conforme o conteúdo, conforme o momento quando se fala de jornalismo. É mais ou menos, acho que é a minha visão. Ok. A gente já está avançando aqui no tempo. Eu vou abrir espaço aqui, eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou fazê-los, tá? A primeira pergunta aqui acho que é voltada para o Roberto. É o Lucílio Barcelos. Como o mundo dos streams, com o mundo dos streams, qual é a prospecção para as rádios FM em 5 anos? Ele está fazendo aqui, tentando fazer uma predição aqui, Roberto. Você podia responder para a gente? Olha, as rádios FM, a gente acredita no rádio, o rádio continua crescendo, o rádio não está diminuindo.
a nossa audiência cresce no rádio, a gente cresce em número de afiliadas. A FM, quando a gente fala FM, aí que não a pergunta, agora está tendo a migração, inclusive, das AMs para as FMs. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem um dial FM, um AM. Esse ano ainda a gente vai ter 2 dials na FM, uma vai ficar mais voltada para notícias e outra mais musical e entretenimento. O que pode mudar um pouco no decorrer dos anos é um pouco do conteúdo das rádios mais voltadas para musical e para entretenimento. Você vai continuar tocando música e tal, mas vai ter mais produtos de entretenimento voltados para o público. Agora, enquanto a gente tiver cidades com trânsitos gigantescos e o hábito de consumo de rádio cresce. Então, a pessoa está trancada no carro 2, 3 horas de manhã, 2, 3 horas da tarde, na hora do almoço, tudo. Você pega os picos de consumo de rádio que existem, são enormes. Então, a gente investe no rádio, não é porque a gente está investindo muito em vídeo hoje em dia, digital, ou pay TV, ou quem sabe até outra forma, a gente continua investindo igualmente no rádio. Agora, uma pergunta para você, Tereza. O Christian David. Qual a estratégia da Globoplay para atrair assinantes que hoje vem um problema em assinar plataformas? Para pessoas que não querem ser assinantes, a Globoplay vai tentar chegar nessas pessoas de alguma forma? Hoje, o produto Globoplay ele é um produto que a gente se remunera de publicidade e de assinatura. Então, se ele for no produto e abrir, ele vai ver que grande parte do produto tem conteúdo aberto, inclusive jornalismo é aberto, e tem conteúdos fechados também, mas a plataforma ela é uma plataforma que ela é aberta e fechada. Talvez no modelo aberto ele é sustentado por publicidade e no modelo fechado, que teria conteúdos exclusivos, somente por É muito similar ao Hulu. Né? Isso é muito similar. A Netflix agora está pensando um pouco nisso, a Disney também, mas a gente hoje, né, isso está bem falado no mercado, mas a gente já nasceu assim, até pelo Grupo Globo, né, a principal remuneração, ser começado por publicidade, depois por Pay TV, a gente tem essa veia, né, de publicidade, né, o mercado publicitário, a gente conhece bem. Então, a gente é um produto freemium, como se diz, né? Que é um produto em que a gente se remunera de assinatura direta ao consumidor e um produto também que a gente se remunera de publicidade para os conteúdos abertos. É muito similar ao Hulu. Se você perguntar o que mais se aproxima hoje, né, é o Hulu, que é um produto americano. Agora, o Netflix está sondando isso, está fazendo teste, porque realmente você ter um produto com essa tecnologia, né, embarcada, né, com tudo isso, você se remunerar só por assinatura é dificílimo. Os custos de tecnologia são altíssimos. Tá certo. Eu acho que é um pouco do que você vê acontecendo no Netflix, né? Quando eles chegam num patamar de número de assinaturas que agora já começam a olhar quem está usando a conta espalhada por aí para tentar dar uma raspada e realmente reabrir o mercado. Mas fazer que eles já chegaram num limite de eu disposto a pagar por aquilo, né? Eu gosto muito do Netflix, enfim, é uma inspiração, eu acho que eu não tenho o menor problema de falar sobre isso, acho um super produto, me inspirou muito, inclusive, acho um produtaço, cresceu assim, né, chegou numa época, um case maravilhoso, um produtaço, e eu acho que o Globoplay, enfim, a gente está numa curva crescente, exponencial, né, porque hoje quem melhor conhece o brasileiro, né, quem melhor se comunica com ele, e eu não tenho dúvida, a gente já está com milhões, milhares de assinaturas, eu não tenho dúvida da liderança no Brasil, né, no Brasil. E falando do Brasil, o Brasil é o segundo lugar no mundo que tem nosso índice, somos o segundo no mundo em fraude, perdemos para o México. Então, assim como Netflix, a gente também está entrando pesado no tema compartilhamento de senha. Que aí vai desde você compartilhar a senha com seu filho, que mora em outra residência, e você achar que isso ok, e não é. Você tem que compartilhar dentro da mesma residência, criando dependentes, exatamente, até a pessoa que, né, vem no Globoplay, compra assinatura e revende. Né? A gente tem assim, a gente chama do flanelinha digital. Então, a gente tem de todos os tipos, até a pessoa que rouba um cartão e vai testar no Globoplay, no Netflix, e depois vai comprar uma geladeira na Magazine Luiza. Então, enfim, a fraude é um tema do momento, tá? Não só para o Netflix, para todo mundo que faz assinatura digital, e que a gente precisa se unir e combater. Né?
Principalmente quando você olha esses aplicativos IP que tem por aí em lojas, tá? Quando você entra, você tem todo o catálogo de Pay TV, de tudo ali na hora, sem pagar nada. Nada. E aí é muito chato, porque isso a gente tinha esse problema, né? Com CD, DVD, os problemas só se repetem, né? Que aí você não remunera a indústria, não remunera o produtor de conteúdo, não remunera o cara que está fazendo a parte de tecnologia, sai todo mundo perdendo com essa pirataria, né? Enfim, é um mercado negro e é um mercado que a gente criou, né, uma squad multidisciplinar, um time de tecnologia dedicado justamente para identificar esses fraudadores, e a nossa ideia hoje é derrubar todo mundo. Tanto que já tem um movimento que as pessoas recebem reset de senha, né? Que eu derrubo o conteúdo. Mas o que minha senha está sendo? Você está compartilhando, porque aí você compartilha com seu filho, que ele compartilha com 10 pessoas. E aí eu consigo ver, pelo consumo, né, como isso está sendo utilizado. Até que tem duas faces esse problema. Quando a gente fala a face que mais aparece na fraude é dos canais que cobram assinatura, uma assinatura que está sendo desviada. No caso de uma Jovem Pan, por exemplo, que todos os nossos canais, o nosso canal linear está em todas as IPTVs. A fraude, obviamente, a gente não cobra, mas a gente passa a não entender uma audiência, não codificar uma audiência e não servir os melhores produtos para essa audiência, que é onde a gente vai monetizar. Então, não fica tão evidente quanto uma fraude que está tomando o valor da assinatura, mas no nosso modelo de negócio uma parte do nosso modelo de negócio fica oculta e a gente não entende como o nosso público está se movendo, o que ele está querendo e fazendo um crossover melhor nos nossos produtos. Pessoal, eu quero agradecer, acho que o nosso tempo está esgotando aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Para mim foi uma aula, foi um prazer estar aqui. Agradecer também a Sete pela essa oportunidade de estar aqui trocando ideia com pessoas tão qualificadas quanto vocês, viu? E dar a oportunidade de uma palavra final para cada um. As damas primeiro, vamos lá. Obrigada. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, né, com pessoas tão especiais, enfim, com produtos tão robustos, né, como esses, né. Então, eu gostaria muito de agradecer aqui a presença da Sete, gostaria de agradecer a presença do Roberto, enfim, muito obrigada. Enfim, já era fã do canal agora, então eu só não leio mais notícias porque eu preciso ler aqui também, mas confesso que de vez em quando eu vou lá e dou uma lidinha, um produtaço, parabéns pelo produto, enfim, está muito legal, muito robusto, muito bonito. E gostaria de agradecer a Rubens também, muito obrigada por tudo, foi um prazer estar com vocês. Eu acho que a gente tem aqui uma pergunta que me enviaram, assim... Isso, eu vi ela, é importante. Você viu? No nosso grupo aqui, por favor, faz essa, né? Você me permite fazer? Claro, claro. Eu posso, enfim... Eu não vi aqui a pergunta, vai lá. Tem algum e-mail, contato para direcionar? Temos, eu tenho, enfim, não sei se Roberto tem, eu tenho sim, enfim, vou depois disponibilizar aqui para vocês. A gente tem um combate à pirataria muito, muito pesado, temos, então isso está no nosso termo de uso, inclusive, dentro do produto, se você identificar alguma coisa, comunique, então temos sim. E foi um prazer estar com vocês, gostaria de participar mais e mais vezes, e quem quiser saber um pouco sobre Globoplay, Premier Play, Telecine Play, Combate Play, Cartola, estamos aqui à disposição. Um abraço. Obrigado, Tereza. Bom, obrigado, gostaria de agradecer as palavras da Tereza, também sou um fã do produto, com certeza o Globoplay é uma plataforma brasileira de streaming melhor, com produtos brasileiros e uma diversificação de produtos. E agradecer a Sete, eu acho que é sempre importante estar discutindo para onde vai o mercado, onde estamos, o que devemos fazer, quais são os problemas e quais são os próximos desafios. Muito obrigado a todos. Isso aí, gente. Tchau, um grande abraço. Geraldo, é com você aí. Tchau, gente.